Então a gente vai começar falando, tá? Provavelmente a gente não vai terminar essa aula de tecidos hoje. A gente termina lá na aula que vem e já começa a parte de tegumentar. Porque, né, tem muita coisa a ver com tegumentar aqui. Então a gente tem basicamente 4 tipos de tecido conjuntivo: o próprio, as cartilagens, os ossos e o sangue. Então, o osso em si, ele não é um tipo de tecido, tá? Ele é um tecido conjuntivo. Então, vejam, o que eles têm muito em comum, né? De novo, células bem espaçadas e uma matriz extracelular muito abundante. Se fosse para chutar, isso aqui para vocês seria o quê? Ossos. Perfeito, Grace, isso mesmo. Esse aqui é o tecido ósseo, tá? Vejam, essas coisas grandes e pretas aqui não são as células, tá? São as menorzinhas aqui. Se na prova vocês colocarem que essas coisas gigantes aqui são células, adivinha o que vai acontecer com vocês? Porque o professor de vocês, ele trabalha na antropologia forense do IML e adora osso. Então, osso é uma coisa que vocês não vão poder errar, tá bom? Agora, o que é isso aqui? Que tipo de tecido conjuntivo vocês acham que é esse aqui? Não é cartilagem. Cara, é o tecido que a gente não. Putz, esse tecido aqui, na verdade, ele é a divisão do tecido do tecido conjuntivo próprio. E é o que a gente mais odeia e está acumulando bastante agora na quarentena. Cartilaginoso. Adiposo? Adiposo. Tecido conjuntivo próprio adiposo, né? Então, olha o tamanho do tecido, das células do tecido adiposo. Quem é gordinho tem mais células do tecido adiposo? Verdadeiro ou falso? Parece canjica. Ah, que delícia, cara. Obrigado. Nunca mais vou comer canjica. Já falou o cara, né, que se vê canjica todo dia. Então, quem é mais gordinho tem mais ou menos células desse tecido adiposo? Mais? Não, tem número igual, tá? Quem é gordinho e quem é magrinho tem o mesmo número aproximado ali de células do tecido adiposo. Só que quem é gordinho, olha só, isso aqui, na verdade, gente, é o centro da célula. Essa coisa gigantesca aqui que vocês estão vendo é o armazenamento de lipídios dessa célula. Então, a célula adiposa, ela pode ficar até 600 vezes o tamanho dela sem ter problema algum para armazenar essa gordura, tá? Então, pode comer à vontade que ela segura. Vai lá. Esse clarinho aqui, o que será que é? Agora sim, é mais provável que seja, que seja. Cartilagem, isso mesmo. Então, a cartilagem hialina, né, que a gente vai ver ali na classificação das cartilagens, é bem transparente, né, células bem espaçadas no meio de o meio intracelular bem abundante e bem clarinho. Então, os seus ossos, né, tendões, cartilagens, eles vão se ligar, eles vão dar suporte, eles vão dar para você um esqueleto para que você consiga se mover por aí. Ou seja, se você não tivesse tecido conjuntivo, né, por exemplo, o osso, você seria essa geleca aqui, uma mistura de tecido nervoso com tecido muscular e, né, basicamente e epitelial, basicamente uma gororoba que não conseguiria se sustentar sozinho.
Então, a matriz extracelular, a gente pode comparar ela a esse mosaico de gelatina. As gelatinas são as células, né? E a gelatina aqui com creme de leite, ela é a matriz extracelular que está ao redor dessas células e forma basicamente o tecido. O que tem nessa nessa matriz extracelular? Ela é basicamente não viva, tá? Isso não tem nenhuma vida. O que a gente chama de vida é que tenha metabolismo. Então, é basicamente água, né? Proteoglicanas, ou seja, proteínas e glicídios, né? Glicosaminoglicanas, ou seja, glicoses, aminoácidos e pequenas e partes menores de glicídios e fibras, né? Essas fibras elas podem ser de colágeno, que é o mais forte de todos eles, são fibras bem grossas, a gente vai ver na foto daqui a pouquinho. A elastina, né, ela é bem fininha assim, mas ela também dá uma certa retração, né? Ela permite esse estica e puxa da, da pele, do sangue, dos vasos, né? Tudo que precisa de muita, como é que é o nome? Complacência, né? Então a coisa tem que expandir, a coisa tem que contrair, ela precisa de bastante de elastina. E as fibras reticulares, né, elas formam basicamente uma esponjinha ali ao redor das células, elas formam a teia de fundo. Então elas dão basicamente estrutura para esse tecido. Então, aqui a gente já falou, é uma, deixa eu ver se alguém está falando. É uma cartilagem. Então, nessa cartilagem, poucas células, muita matriz extracelular, tá bom? Veja só, então, a fibra de elastina, né, bem fininha, a fibra de colágeno bastante grossa, né, a mais resistente delas, e essa coisa ao redor aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver as mais fininhas, olha só, bem difundidas aqui, são as fibras, são as fibrinas, né? São as mais fininhas ali, as fibras reticulares do tecido conjuntivo, né? Principalmente da cartilagem. Então, como é que é formado, né, esse tecido e o que tem nele para ele ser tão especial? Veja só, cada vez que a gente for falar, e aí é importante que vocês entendam que tem essa nomeação e o nome, né? Então, por exemplo, se eu falar citos e blastos, vocês já têm que estar na mente de vocês o que elas significam. Se eu falar ósteo, o que vem à mente de vocês? Osso? Osso tem a ver com osso, isso mesmo. Então, tem a ver muito com o osso. E se eu falar osteócitos, o que são osteócitos? Citos é prefixo de quê? Ou sufixo de quê? Citos. Citos. Citologia. Estuda o quê? Célula. Célula. Então, cada vez que você ouvir o sufixo ou prefixo cito, você vai lembrar de célula. Portanto, o osteócito é o que da onde? É a célula dos As ossos. células dos ossos. Então, quando eu falo condro, condro não lembra porcaria nenhuma. Mas condro é de cartilagem, tá bom? E se eu falar um condrócito, você vai saber que é a célula da cartilagem. Agora, se eu falar blastos, gente, são células imaturas, né? Células ainda em formação ou células que propiciam a fabricação da matriz extracelular. Então, sempre que eu falar blastos, quem são os blastos? Os blastos são vocês. Vocês estão em formação, vocês são blastos técnicos de enfermagem blastos, tá? Vocês ainda não estão
maduros, ainda estão sendo formados. Então, assim como os condroblastos, os osteoblastos, eles ficam, olha só, na periferia, né, dessa matriz, seja ela de osso, de cartilagem, seja do que for, e ela vai ajudando a formar a matriz e as células eventualmente migram para dentro do tecido para formar, por exemplo, os osteócitos nesse caso aqui, tá? E os citos, eles são os maduros, né? São as pessoas já preparadas, né? São o pessoal que atua de verdade na coisa. Estão lá para fazer a sustentação, para fazer a manutenção, para fazer tudo o que for necessário para que aquele tecido ele não sofra danos ou que os danos sejam reparados, né? E tem um cara muito importante, que ele é meio fora da linha, que chama macrófago. Macro quer dizer o quê? Macro é? Se micro é pequeno, macro é? Grande. Grande. E fago? O que é fago? Não. Fago é comer, tá? Fagocitose, por exemplo, tá? Oh, caramba. Então, a fagocitose, ela é um jeito, né, das células introduzirem substâncias ou então partículas sólidas para dentro da célula. O macrófago, gente, ele é o protetor máximo, principalmente do tecido conjuntivo, né? Ele circula por todo o tecido conjuntivo procurando invasoras do tipo as bactérias, ou então uma célula doente ou uma célula infectada com alguma coisa. Os macrófagos, eles são os destruidores dessas células, os renovadores, os recicladores dessa parte do nosso corpo que está precisando ser decomposta e ser reutilizada. Nada do nosso corpo é desperdiçado, tá? Tudo é renovado. Então, o que somos nós? Basicamente, a gente é isso aí. Se você for pensar bem, nós somos um conjunto, né, de tecidos que anda, pensa, come e fala, né? Não somos tão diferentes de nenhum outro tipo de animal, a não ser pela capacidade cognitiva, tá? Então, se você não faça isso, por favor, chegar a cozinhar alguém, né, para tirar a pele com facilidade, você pode, por exemplo, fazer o mesmo processo de um frango assado. Então, você vai para no frango, para você ter essa carne macia, essa pele que sai com muita facilidade, a gente faz o quê? Assa, cozinha, frita, toda essa boa ideia, né, Sabrina? Faz todos esses procedimentos culinários que vão facilitar com que a gente coma, né? Então, o que é o comer? É basicamente repor esses tecidos perdidos, essa energia perdida, né? Eventualmente uma parte plástica também que tem a função das nossas células, a gente tem que repor através da nossa alimentação. A gente faz isso basicamente hoje comendo ou plantas ou animais, tá? Então, o tecido conjuntivo ele é o mais abundante, né? A gente já falou isso. E agora a gente vai começar a classificar eles de acordo com o tipo deles. Como é que vocês estão? Vocês querem continuar? Querem dar uma pausa? A gente continua? Oh, caramba. Vocês querem continuar? Vocês querem terminar na próxima quinta essa parte? Porque agora sim, basicamente a gente vai classificar eles e aí a parte de histologia termina. Como é que vocês estão? Então, o tecido conjuntivo próprio, pessoal, ele vai ser dividido nessas duas categorias aqui, ó, o denso e o frouxo. Aqui na foto, a gente já consegue verificar mais ou menos a diferença entre eles. Olha só,
Tecido conjuntivo frouxo, ele não tem muita muita matriz nele, né, ele tem muita célula, ele não é muito organizado. Agora o tecido conjuntivo denso, veja só, muito mais matriz, certo? Uma organização um pouco mais visível, né? Então você tem partes retas ou partes curvas, mas são poucas. Deixa eu ver o que o povo está falando. Pergunta: é isso que estamos vendo sobre todos esses sistemas? A gente aprendeu com a professora Isa, alguém comentou, acho que sobre a aula, porque ela postou no grupo lá chamando você. Peraí. Imagina que eu tô tentando com medo de falar que já viu os sistemas e que você. Ah, tá. Bom, tivesse me falado isso 2 horas atrás, a gente não teria perdido esse tempo até agora, né? Eu tô passando rápido justamente porque, assim, é uma parte importante, mas não. Mas que a gente consegue ver rápido. Vocês querem continuar? Vocês querem fazer o quê? Passa pro tegumentar direto? Gente, assim. A gente passa pro tegumentar, o que a gente faz? Continua. Continuar? Beleza. Belezinha, então. Então, esse tecido, né, essa divisão aqui do denso e do frouxo, ele vai ser, por exemplo, no denso, ele vai ser regular, irregular e elástico. Então, o regular a gente vai ver que ele é regular, ou seja, não vai ter muitos desvios no padrão tecidual dele. No irregular, ele é basicamente esse aqui, ó, tá vendo? Não tem regularidade, certo? Mas tem uma função para isso. E tem o denso elástico, que está principalmente nas partes que a gente precisa de mais tração, certo? O frouxo vai ser o areolar, o reticular e o adiposo, e aqui não dá para falar, eu vou ter que mostrar, tá? Então, começando pelo frouxo areolar, né? Ele tem muita fibra, né? Aliás, pouca fibra de colágeno, muita elastina e olha só o espaço que tem no tecido frouxo areolar. Ele é o mais comum, então ele vai estar presente onde? Em todo lugar. Tá? Ele vai estar presente principalmente na transição entre tecidos, ele é muito comum, porque você consegue, veja aqui nessa foto mesmo, ele está uma transição entre as duas, entre dois tecidos. Então, o tecido frouxo areolar, ele é basicamente isso aqui, poucas fibras e muito espaço, tá? Os adipócitos, né, o tecido frouxo adiposo, deixa eu ver aqui o chat, só um minutinho. Tá, beleza. Então, o tecido conjuntivo frouxo adiposo, ele tem aquelas funções que a gente já conhece, né? Então, ele vai proteger de choque. Mas que tipo de choque, gente? Quais choques ele vai proteger? Não faço a mínima ideia, prof. Então, são choques mecânicos, tá, gente? Pensa num gordinho, né? Correndo para uma parede e se estatelando na parede. Agora pensa na mesma imagem para um magrinho, né? Quem será que vai machucar mais os ossos, o magrinho ou o gordinho, né? Então esse choque, né, essa onda de choque que vai viajar pelo tecido adiposo é justamente essa absorção mecânica que vai acontecer devido à presença do tecido adiposo. Então, se por exemplo vocês meninas derem um tapa em alguém, né, o tecido adiposo da bochecha é o que segura a dor mais intensa ou uma eventual perda de tecido, né? Também serve como reserva energética, então o nosso corpo ele evoluiu de forma a fazer muita reserva com uma facilidade muito grande, então é por isso que é fácil, muito fácil, aliás, engordar,
mas muito difícil emagrecer, porque o seu corpo entende que quanto mais reserva ele tiver, melhor ele vai sobreviver numa época de estiagem que hoje não existe, né? A não ser que as pessoas, por exemplo, no interior do sertão, as pessoas têm muita dificuldade de criar essa gordura, justamente porque não comem, não fazem alimentação como nós fazemos e gastam muita energia, tá? Então, conserva a temperatura. Por que conserva a temperatura? Porque a gordura, gente, ela é um péssimo transmissor de calor. Então, a conserva a temperatura externa ou interna? Interna? É interna, né? Então, o tecido adiposo justamente não deixa com que você faça trocas de calor muito rápida. Por isso que a nossa temperatura corporal ela é mantida em aproximadamente 36 graus. 36, 36,5, né? 35,5 a 36, depende muito da população de estudo e do autor que você tá colocando. Essa temperatura pode variar bastante, né? Então, olha só, 18% do seu corpo é tecido adiposo. Então, gente, não adianta brigar, o negócio tem bastante mesmo. Tá? Então, o tecido frouxo, o conjuntivo frouxo reticular, é onde nascem as nossas hemácias, gente. É ali que é produzido as hemácias novas e depois elas são exportadas para a nossa corrente sanguínea, tá? Então, ó, ela está no baço, linfonodo e medula óssea. Onde fica a medula óssea? Me digam ossos onde ficam a medula óssea. Na espinha? Não. Fêmur. Fêmur, muito bom, né? A grande parte da medula óssea, não que não tenha, veja, mas a produção majoritária, né, das nossas células vermelhas e todas as células do nosso corpo, elas são produzidas nos ossos longos e na crista ilíaca, né? Onde é que fica a crista ilíaca, gente? O quadril? Ossos do quadril, né? Então, os ossos do quadril, eles também seguram bastante, né? Eles possuem bastante medula óssea, tá? Então, olha só. Agora a gente começa o tecido conjuntivo denso regular. Então, vocês estão vendo que ele é bem regular mesmo, né? Fibras paralelas, certo? Muita resistência à tensão unidirecional, ou seja, se for para de um único sentido, né? Ou seja, você não consegue esticar essa fibra. Se você já comeu o chamado bife super-homem, né? Aquele com nervos de aço, você sabe do que eu estou falando. Ele é muito difícil de mastigar, né? Então, o que precisa muito para amolecer? Ele precisa de muito cozimento. Então, o que é fácil, na verdade, para lesionar esse tipo de tendão, né? Tendão e ligamento? Cortes. Então, nos cortes, ele é muito sensível. Então, se você cortar um tendão, cortar um ligamento com uma faca muito afiada, né? Se for uma pessoa, por exemplo, é muito difícil dele retornar. E quando ele está muito frágil e ele arrebenta, ele também é muito difícil de curar. Tá? Então, é resistência unidirecional aqui. Agora, o denso irregular, na verdade, ele vai ter uma resistência multidirecional, né? Então, principalmente na pele, né? Por isso que a sua pele você pode puxar para todos os cantos, né? Não precisa ser um lado só, né? Facilita, porque se você puxar e a sua pele sair, não vai ser bom para você, eu acho. Então, é presente bastante na pele, ou seja, na camada mais inferior que liga a nossa derme ao nosso sistema, aos nossos músculos, né, às nossas fáscias, enfim. E nós temos também o tecido o conjuntivo cartilaginoso, que olha só, hialino. Por que hialino? Porque hialino é um prefixo de vidro, tá? Então, ele é bem transparente mesmo, certo? Então, essas coisinhas aqui bem pequenininhas são os condrócitos, né? Então, a gente consegue encontrar tanto nas costelas quanto no externo. Essa parte da frente de vocês apertarem as costelas de vocês de lado, elas são bastante flexíveis. Elas não quebram a uma pressão pequena. Por quê? Justamente porque a gente tem na parte aqui
né, do externo, a gente basicamente tem cartilagem que facilita essa mobilidade das costelas. Né? Na ponta do seu nariz, né, também tem essa cartilagem hialina. O cartilaginoso elástico, ele também tem muita matriz extracelular. Qual que é a diferença, né? A diferença, né, principalmente na sua orelha, olha só, para sua orelha não sair, a gente precisa de muita fibra de elastina. Então, a fibra, ela está completamente imersa dentro da cartilagem. Então, a sua orelha, ela é bastante flexível, né? Ao mesmo tempo que ela não muda de forma, e ainda assim você pode puxar ela para lá e para cá, que ela retorna à posição inicial, tá? Então, esses aqui são os condrócitos e as fibras de elastina estão aqui no meio. O fibroso, né, ele é muito parecido com o denso regular, só que agora nós temos misturado com os condrócitos, nós temos as fibras grossas de colágeno, né? Então, ao redor da coluna, do joelho e dos pés, a gente tem esse tecido muito presente. Por quê? Justamente porque são partes que são semi-móveis, mas não podem ser inteiramente móveis, né? O joelho, por exemplo, ele é móvel, né? Mas ele não sai do lugar completamente. Ele tem os seus ligamentos, que já teve problema no ligamento cruzado, sabe do que eu estou falando. Essas fibras, elas estão ali nas cápsulas articulares, né? E principalmente ao redor da coluna, revestindo, né, para que não haja muita mobilidade na coluna, somente o necessário. Isso aqui me dá muito trabalho durante os preparos de ossada, principalmente porque para retirar isso aqui eu tenho que raspar bastante ou aquecer por muito tempo, né? O professor é medonho, sim. Então, um tecido conjuntivo, né, que a gente esquece que ele é um tecido conjuntivo, ele é o sangue. Mas por que, então, conjuntivo? Por que o sangue é um tecido conjuntivo? O outro nome de tecido conjuntivo é conectivo. O que o sangue conecta? Órgãos. Todos os órgãos, exato, Renata. Então ele conecta tudo, basicamente, né? Tecido conjuntivo, tecido conectivo que conecta tudo. Então ele é líquido, né? Por quê? Porque justamente essa matriz, né, extracelular, ela é o plasma, é a coisa que está entre as células. Tá? Ela tem proteínas diluídas, tem, por exemplo, anticorpos que estão imersos aqui, né? As células em si, as células em si são as hemácias, né? Mas também nós temos os leucócitos e as plaquetas que fazem parte desse sangue, tá? Acho que tinha uma plaqueta que ele cortou na foto. O tecido ósseo, né? Ele vai ser o esponjoso, né? Na cabeça de ossos longos, que é justamente onde é armazenado a medula óssea. E a medula óssea de cor, que cor? Se ela produz sangue, ela vai ser amarela ou vermelha? Vermelha, né? Vermelha. Então a amarela é a gordurosa, né? Ela serve para, no meio do osso longo também, ser uma reserva de energia, tá? Mas ela é basicamente esse tecido esponjoso, ele armazena a medula óssea vermelha no meio dos poros dele, né? Também tem nos ossos chatos, por exemplo, no crânio, né, onde tem muitos ossos chatos, tem esse osso esponjoso, né? O compacto, né, ele é basicamente a maioria dos ossos longos, né, ao redor. Se você tiver a oportunidade um dia de pegar um osso longo cortado no meio, você vai ver que ele tem uma capa muito resistente bem densa, né, essa parte óssea, que vai servir justamente para amenizar impactos, né? Ele tem uma resistência muito alta a impactos. Vai armazenar cálcio, fósforo, muitos minerais que a gente precisa eventualmente. E que nem eu falei, as células são essas coisinhas pitiquinhas aqui. E essas coisas grandes são os canais de Havers, por onde são, por exemplo, feita a nutrição, né? Onde podem passar
Nervos eu não digo, mas o sistema circulatório, por exemplo, pode passar por aqui. Beleza, gente? Era isso. Eu espero que vocês tenham entendido que o tecido conectivo, né? Basicamente essa aula foi aula de tecidos. Então, lembrando que ele tem divisões, né? O tecido estratificado, o tecido simples, temos tipos de células diferentes, como as chatas, cúbicas, colunares. Nós temos os tecidos muscular esquelético, muscular esquelético cardíaco, muscular liso, nervoso, o epitelial e o nosso tecido conjuntivo, que é o mais abundante do nosso corpo, e as suas divisões, né? Que eles estão presentes em todo o nosso corpo, então eles conectam as partes. Lembrem-se sempre disso. O tecido conjuntivo, o tecido conectivo conecta as partes. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar até as 10h30 de hoje, tá bom?